Eu era facilmente manipulado. Não tenho um senso crítico quando muitas pessoas defendem a mesma ideia. E esse tema de racismo reverso é um exemplo dessa exata situação que aconteceu comigo. Então, se você é desatento de vários assuntos como eu, isso vai servir como uma oposição que geralmente é dito sobre esse assunto. Vou criticar alguns youtubers, mas focando no Tsu. Todos tentam te convencer sobre algo, até eu. Mas, hoje, eu quero evitar que a sua visão fique muito fechada, para você não demorar o tanto de tempo que eu demorei para formar uma ideia mais única. Racismo é um problema que eu considero relativamente comum nos dias de hoje. Você pode ver problemas relacionados a isso no mundo todo. Para termos uma base melhor, na definição da Wikipédia, o racismo é descrito como racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas nas diferenças biológicas entre pessoas e povos. Muitas vezes toma forma de ações sociais, práticas ou crenças, ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Também pode ser afirmar que os membros de diferentes raças devem ser tratados de forma distinta. Alguns consideram que qualquer suposição que o comportamento de uma pessoa está ligado à categorização racial é inerentemente racista, não se importando se é intencionalmente prejudicial ou pejorativa, porque estereótipos necessariamente subordinam a identidade individual à identidade de um grupo. Na sociologia e psicologia, algumas definições incluem apenas as formas conscientemente malignas de discriminação. Talvez essa não seja a melhor definição possível, porque o site é público para fazerem o que quiserem, mas acho que é uma boa base porque tem várias pessoas dando suas definições e assim criar uma que seja mais senso comum, digamos assim. Outra parte que eu acho interessante, que por coincidência dos temas desse vídeo, é essa interpretação do termo. Uma interpretação do termo sustenta que racismo é melhor entendido como preconceito aliado ao poder, visto que sem o apoio de poderes políticos e econômicos, o preconceito não seria capaz de manifestar-se como um fenômeno cultural, institucional ou social generalizado. Alguns críticos do termo afirmam que ele é aplicado diferencialmente com foco em preconceitos que partem de brancos e que formas definem meras observações de eventuais diferenças entre as raças como racismo. Beleza? Eu li esses trechos, mas caso vocês não tenham entendido, o primeiro diz que, resumindo, o racismo é uma ideologia que supõe que tem que diferenciar as raças, entre aspas, porque só existe uma raça de humanos, não existe, tipo, negro não é uma raça diferente, é só uma cor mesmo, mas raça se refere à cor, né? Então, e que cada raça tem características dela e alguma coisa assim, ou seja, tipo, por exemplo, um negro tem uma coisa assim que é, tipo, só negro tem e um branco tem uma coisa em que só branco tem. Eu tô falando de características não físicas, obviamente, mesmo em alguns casos sendo características físicas envolvidas. Já na segunda interpretação, aqui mostrada, ela diz que o racismo é preconceito aliado ao poder e que tem foco de preconceitos que partem de brancos para outras raças e que blá blá blá. É quase a definição que os caras que fizeram esses argumentos desse vídeo aqui que eu vou mostrar utilizaram, porque caso vocês não tenham entendido, é uma ideia meio que assim, que o preconceito tem que vir de algo que tá sobre o poder ou sobre a maioria, falando de uma forma bem básica. Tenho que parabenizar as pessoas que participaram dessa definição, porque pessoalmente achei bom separar a definição dos comentários de críticos. Aqui iremos abordar os vídeos que eu citei anteriormente, os quais falam sobre esse assunto, o racismo, abre aspas, reverso, coisa que, olhando um vídeo em específico, que é o do Tsu, ele diz não existir. Eu escolhi esse cara porque eu gostei do jeito que ele fala sobre os assuntos e também queria elogiar ele por ter tentado argumentar sobre o assunto ao invés de rir na cara dos outros pra humilhar, coisa que é bastante feita hoje em dia por um bando de falta de figura paterna. E eu sei, ó, acabei de elogiar o vídeo do cara, mas eu vou meter-lhe a faca nas costas, porque esses argumentos eles consideram coisas importantes para manter a lógica e se analisarmos melhor, eles são bem falhos. Deixando bem claro antes mesmo de começar a argumentar, eu não odeio ninguém estar nesse vídeo, só discordo, porque dizem não vejo muita gente com ideias diferentes. Uma coisa também é boa se citar, os vídeos mostrados aqui não foram postados em uma data próxima, então vai ter uns vídeos que vão só ser uns exemplos aí, mas quando um vídeo barra fala for algo que eu tentei refutar aqui no vídeo, eu vou deixar claro em algum ponto. Então, resumindo, os vídeos de Tsu são que eu realmente vou contra aqui. Já os vídeos do Zoroark, foda-se, são só um complemento que gostei de colocar. O último aviso, prometo ser o último, é uma abordagem que gostei de fazer nesse vídeo. Não necessariamente vou estar toda hora falando do que a pessoa argumenta no vídeo dela em si, e sim vou estar refutando o que eu acredito ser as bases desse tipo de pensamento, mas os comentários em si. Ok, tamo certo, beleza? Peço que caso tentem contra-argumentar esse vídeo, não levem os meus outros vídeos em consideração, só não apago
talvez porque eu não quero que meu canal caia, também porque tem gente que gosta de reassistir, mas eu sei que as opiniões em si não eram muito boas. Mesmo se esse argumento fosse verdadeiro, ele ainda seria uma simples manipulação de fatos. Algo que não é normalmente contado pelos defensores deste argumento é que existem casos coletivos e absurdos no sistema contra brancos, coisas que são mais uma justificativa para os mesmos serem considerados como caso de racismo. Outra observação estranhamente estranha é que é dito como se brancos fossem os opressores. Sincera desculpas caso eu tenha entendido errado, mas caso eu esteja certo na minha interpretação, não é nada mais que um jeito mais complexo de criar um preconceito por causa de um contexto histórico que não define todas as pessoas de uma raça. Uma coisa ainda mais absurda que eu já ouvi são as pessoas que falam o negro sofrendo racismo não é a mesma coisa que um branco, ou na forma mais moderna de se dizer, esses casos são só um ódio pós-colonial, porque supõe que o contexto histórico afeta de alguma forma muito grande o que a pessoa pensa ao sofrer racismo, e óbvio que não, caralho, a pessoa sente o que ela sente, não depende do contexto histórico, e sim da pessoa em si. Além de que, tipo, qualquer raça, negro, asiático, tudo, podem sentir superioridade, ódio, felicidade, qualquer outra emoção sentida por brancos. A única diferença é que eles têm mais melanina no corpo. Lembrando que nesse caso eu não tava falando só sobre os sentimentos que a raça sente, que eu falei que eles não mudam por causa do contexto histórico, o que é verdade, só que eu também tava me referindo ao que é relacionado ao argumento, para a pessoa não me interpretar errado, que é como a gente julga esses casos em si. Então dá pra usar o mesmo argumento para as duas coisas. Eu tava me referindo às duas coisas, só que eu falei meio errado. Os sentimentos não dependem do contexto histórico, igualmente nosso julgamento pros casos, porque senão a gente teria casos injustos, já que a gente não tá falando de um mesmo cara que cometeu várias coisas, ou seja, uma raça não é uma mesma pessoa, é só várias pessoas de uma mesma cor, e por isso que pra mim é meio estranho analisar casos e os sentimentos envolvidos nesses casos apenas pelo contexto histórico. A gente se aprofunda nisso mais pra frente, mas falando de mais casos, já ouvi várias pessoas falando da Libéria como exemplo de país com racismo estrutural contra brancos, porque teve a colonização lá na África, essas coisas, e você não pode ser um cidadão sendo branco ou algo assim, mas eu particularmente não achei muita coisa, muita informação como prova de desminta, então é algo extra. Um argumento muito utilizado também é que brancos não precisam se preocupar ao sair na rua, se preocupar de serem discriminados, se preocupar de serem olhados de uma maneira estranha, só que isso vai depender bastante da região, né? Falar isso é muito estranho porque generaliza demais. Aqui na América pode ser um argumento válido até, mas por exemplo nos Estados Unidos, que bastante essas questões aí de racismo lá, é um país onde se você vê os dados, a maioria das pessoas que cometem assaltos são os negros, e dos que fazem um monte de crime também. Então sim, o branco precisa se preocupar quando sai na rua, que nem qualquer pessoa comum. A diferença de um branco com um negro sair na rua é que, tipo, um negro, ele pode se preocupar mais porque ele geralmente é o foco dos casos racistas. Pode até ter o foco ali, só que sendo bem sério mesmo, dessa forma bem generalizada, não é assim que as coisas funcionam. Envolve muito mais uma questão de onde a pessoa mora e de pessoal e essas coisas, então por isso que também é meio estranho esse argumento. E também porque o racismo não é em si o quanto uma pessoa sofre ele, isso é pessoal. Tá bom, vou falar um pouco mais baixo agora porque eu não aguento ficar gritando mais, puta merda. Então vamos lá. Sim, eu sei que o racismo em si, ele é mais focado nos negros e que o ponto é que o racismo em si é mais focado nos negros. Mas como eu disse, e como eu vou falar um pouco depois, não tem nada a ver. O racismo é a ideologia dessas pessoas que pensam assim, que pensam que uma raça é inferior ou maior que a outra, de alguma forma. Que, ai meu Deus, eu sou ariano, eu sou brasileiro, eu sou ariano, eu sou descendente de ariano. O que eu quis dizer foi que é uma situação mais pessoal pelo fato de não influenciar em algo ser racismo ou não. Porque vamos lá, não é porque acontece com mais frequência que algo deixa ou não deixa de ser racismo. E eu também falei isso, que foi meio confuso pelo fato de que eu não gosto quando falam, ai, todo negro sofre racismo, ai, não sei o que. Não, porra, não penso no negro e penso racismo, tá ligado? Eu não olho pra um asiático e penso, oh meu Deus, ele é tão coitadinho, ele sofre racismo. Tipo, foda-se. Então eu gostei de deixar um detalhe que isso é mais pessoal e que não necessariamente todo pessoa não branca sofre racismo. A gente continua esse tópico depois. Mas Jumi, eu achei uma falha no seu argumento. Em relação às pessoas brancas que vão na rua, de onde você tirou essas informações, viu? Eu confesso que pensei no mesmo, é algo que faz bastante sentido duvidar. Também duvidei de início, vi essas informações no site de veículos de comunicação, a Veja. Essa matéria em si já derruba esse argumento que foi dito que não precisa se preocupar quando sai na rua, mas eu achei bom complementar. E ainda vou complementar mais argumentos apresentados para termos uma baliza ainda mais sólida. Eu vi bastante as revistas dessa empresa na minha cidade, então tô bem familiarizado com eles. E sustenta que a informação é verdadeira, mas obviamente confiar todas as informações em um veículo
veículo de comunicação é arriscado demais, mesmo que seja famoso. Decidi buscar mais fontes que sustentem esses dados e acabei esbarrando num site de checagem de fatos. Essas empresas são bem mais dalvas, mas mesmo assim acho interessante checar. Esse site fala sobre uma postagem do Facebook contém dados sobre o norte dos Estados Unidos e algumas parecem ter bastante relação com os dados apresentados na Veja. O site explica várias coisas que tenho preguiça de ficar repetindo aqui, mas no final ele aponta que as informações estão erradas, então o argumento não é válido, certo? Infelizmente não. Fui nos comentários desse site, dessa postagem, e percebi que praticamente todos os comentários reclamavam dessa checagem, falando que eles não estavam sendo sérios ou que as informações são falsas. Então eu li um dos comentários que me pareceu interessante pra caralho, porque ele me deu uma fonte pra mostrar que supostamente a pesquisa está errada. A pesquisa, no caso, apresentada pelo site. E essa fonte era um documento paragráfico que explicava a violência nos Estados Unidos e como ela se comportava durante os anos. Pesquisei no Google e achei. Começamos com dados meio estranhos, porém depois de algumas páginas do documento, a gente acha uma que descreve por raça. Aqui temos algumas raças existentes nos Estados Unidos e os resultados provavelmente aproximados de vários temas, como por exemplo a quantidade de pessoas, raça, que vivem lá, e mais importante para o nosso tema aqui, quando tal indivíduo, a pessoa da raça, era vítima em um crime ou o criminoso. Agora ficou interessante. E uma coisa que notei, as únicas raças encontradas que geralmente são mais criminosas do que vítimas são justamente negros e outros. A gente em parte da raça que mais comete crimes, e lembrando, eu estou mostrando isso por qualquer motivo racista, mas sempre para provar que é possível acontecer esse tipo de caso que eu disse antes. E ainda por cima é burro dizer que esses dados mostram tal raça faz crimes, porque no caso de crimes violentos, as pessoas que fazem parte da porcentagem criminosa apresentada aqui, geralmente representam menos de uns 8% da população. Então nem dá para arredondar. Mas já me estou documento confiável. Nesse ponto de pesquisa eu não consegui aprofundar muito mais, porque eu cheguei a uma base bem sólida. Então eu diria que sim, é verdade, e mesmo que seja um documento de 2018, ele é válido, pois não falamos de casos mais coletivos. E lembrando, estou mostrando que é bem possível um caso de violência praticado por raça, negro contra o branco, e que brancos precisam sim se preocupar quando estão na rua. Eu estou reforçando uma informação, coisa que já derruba essas 6 afirmações. Óbvio que é muito mais frequente com negros, direto se vê um caso desses, mas é completamente ignorante olhar para isso e chegar à conclusão de que uma injúria racial contra o branco não deve ser considerada racismo. Porque vamos ser honestos, essa fala em si é estúpida, porque racismo é uma ideia de que uma raça é superior, outra inferior, ou que tem que ter um tratamento diferente. Essa ideia não tem nada a ver com história nem nada. Quer dizer, história tem a ver, só que a história não define, não é porque a maioria aconteceu com negros que não pode acontecer com brancos. Eu ouço muitas pessoas falando que, branco pode sofrer injúria racial, mas não pode sofrer racismo. Só que se você analisar essa afirmação, não faz o mínimo de sentido, porque a injúria racial é o crime que pune o racismo. Quando você comete um ato motivado por pensamentos racistas, ou seja, pensamentos de superioridade de raça, essas coisas, você tá tendo um pensamento racista, você tá praticamente sendo um racista, cedendo ao racismo. Então dizer que brancos não podem sofrer com racismo, mas podem sofrer com injúria racial, é burro, é simplesmente burro. Não tem como existir um sem o outro, porra. É bem interessante dizer isso, porque racismo é ideologia, meu amigo, você tá falando de racismo estrutural. Isso sim, eu concordo plenamente que nos locais citados, os alvos são os negros, mas isso é completamente diferente da ideologia discriminatória em si. O estrutural é uma questão histórica e diferente do que muitos falam, não é resumido a colonização de europeus na América e outras coisas tiradas da rosca. Cada país ou continente tem a sua própria história que pode ou não ter um racismo estrutural direcionado a uma raça devido a questões históricas. E complementando a minha informação, descobri agora há pouco esses dados que eu mostrei tem um site próprio que por coincidência é do próprio governo dos Estados Unidos. Achei alguns dados interessantes também, mas não sabe muito o que eu falei. Ai, mas Yumi, esse argumento não faz sentido, porque você usou uma bolinha bem lisinha, bem branquinha de neve. É uma falácia da bola de neve, não é porque existem vários casos com negros criminosos que vai existir casos de racismo contra brancos lá. Não, eu não disse isso, porra. O que eu quis dizer foi que, como qualquer pessoa normal, brancos precisam se preocupar sem na rua, obviamente não por um motivo racial, e segundo, falando do motivo racial agora, obviamente não comparável ao dos negros, comparável no sentido de quantidade, mas pelo fato da maior quantidade de pessoas que cometerem crimes forem não brancos, isso pode significar que caso essa ideologia se espalhe, pode influenciar nisso. Esse é o ponto que eu fiz. Não tem nada a ver com comparar os dois. Quer dizer, tem até a ver, só que eu não comparei diretamente os dois, falando, tipo, tentando equalar os dois, um negro saindo na rua e um branco. Eu tô tentando mostrar que é sim uma ameaça e essa ideologia não vai ajudar muito. Pra acabar o show, também podem vir pessoas sem nenhum tipo de pesquisa ou conhecimento dizer que eu tô tentando manipular ou exagerar os acontecimentos mostrados, ou que eu tô me contradizendo porque diz que o Tsu jogou várias coisas no ar sem sentido e eu em teoria tô fazendo o mesmo. Eu consigo prever no comentários do tipo, então já vou deixar claro, nenhum desses argumentos realmente consideram
ter algum tipo de relação com a realidade. Primeiramente, sim, brancos são golpeados pela sua cor nas redes sociais do dia a dia, mas eu apenas vou deixar vocês com os trechos. White people do not need to explain to anybody about us all bleeding red because, baby, you all are the people that need to learn that lesson. Clearly, history shows that you all are the people that like to pillage and eradicate, enslave and oppress, attempt to suppress greatness because you all simply don't. You went all the way to Africa to physically take black people from They are not as angry as they should be. Y'all are getting off easy and you're still saying no? Sim, meu amigo, que surpresa, asiáticos e negros também podem ser malvados, para a gente ter tanta esperança, ou ignorar qualquer caso e falar que são isolados, porque no final não importa se é isolado ou não, é um caso de racismo, um caso motivado por racismo para estruturar melhor. Agora também temos o argumento de que brancos não têm que ter medo de perder ou não conseguir um trabalho pela sua cor, um problema real que acontece com negros, e pelo menos para nossa felicidade, todos temos os mesmos direitos, então podemos ver a justiça, pelo resolver, por mais que ela seja isenta, tudo bem. Eu tô desviando do assunto, mas é pra dar um suspense, porque na realidade sim, brancos podem perder o emprego ou trabalho pela sua cor. Quer exemplos? Fúria quando o sindicato dos professores de Minneapolis negocia a causa exigindo que os educadores brancos sejam demitidos primeiro, independentemente da antiguidade, para compensar discriminações do passado. A regra faz parte do contrato que encerrou a greve de 2 semanas em março passado. Sim, professores são demitidos primeiro, porque eram brancos, nada racista. Essa condição que imporam foi muito rejeitada, então tiveram que tirar, mas isso é mais um exemplo que essas ideias podem nos levar. Também temos vários tratamentos específicos para minorias oprimidas, tanto nos Estados Unidos, tanto no Brasil, como empresas fazendo vagas de inclusão. Eu queria que fosse piada. Os casos de racismo onde o contexto histórico é uma chave para fazer qualquer merda, só provam que essas coisas não fazem sentido nenhum e são extremamente instáveis. E, infelizmente, essa fala de que não existe em si é totalmente quebrada. O argumento é quebrado. E o meu ponto principal para afirmar isso é que essa definição não diferencia racismo estrutural de racismo. E se por acaso você ainda não entendeu a diferença, o racismo é a ideologia da discriminação motivada por raça. Espero ter descrevido bem. Já o racismo estrutural funciona, então, por exemplo, no Brasil, mesmo não sendo o maior e melhor exemplo de racismo estrutural, é o mais fácil de entender. Se você quiser realmente um exemplo, vai lá nos Estados Unidos, pesquisa sobre. Esse tipo não se dá pela discriminação em si, e sim pelo impacto que ela tem na história. No Brasil tivemos o problema da escravidão com várias ideias racistas de que negros são escravos, inferiores, esse tipo de coisa, mas diferentemente do que te dizem, obviamente esses pensamentos podem ser mudados com o tempo, coisa já está funcionando hoje em dia. Porém o real impacto vem de outra coisa. Caso tenha estudado, vai saber que era difícil pra caralho sobreviver e ter uma vida digna sendo escravo no Brasil. E como em sua maioria, os escravizados eram negros, eles eram a maioria dos que juntavam em abrigos para fugir da escravidão, ou em bairros mais pobres, quando libertos, o que era raro, porque a maioria dos donos de terra que tinham os escravos eram brancos. Então hoje pode-se observar o fato da maioria dos pobres serem formados por negros pardos, e você também pode enxergar o problema, né? O impacto de atos racistas na história e a ideologia por trás são problemas diferentes, mesmo um tendo causado o outro. Cada um tem uma solução única, e exatamente essa lógica mastigada que causa uma confusão de que racismo reverso, entre aspas, não existe. O ato de discriminação não precisa de todo um contexto histórico para ser válido e importante. Ele apenas precisa de uma motivação racial para sim ser considerado racista. Ah, mas contexto histórico, tudo bem, seu método. Então vamos supor que realmente seja isso e não poderíamos considerar como racismo, porém mesmo em uma situação de não houve nenhum racismo muito grande contra um branco, coisa que obviamente não é realidade, faria total sentido considerar como algo dentro da definição, porque isso popularizaria a ideia de que essas ações também são erradas. E vamos lá, vocês acham mesmo que não considerar ou desencorajar esse tipo de ato não deixaria muito mais fácil desses casos acontecerem? Porque não tem uma punição muito grande e não tem um peso na consciência muito grande quando esse tipo de discriminação é feito. Ah, mas nós não estamos falando que não pode ser crime ou essas coisas, mas que não podemos colocar no mesmo nível dos negros. Exatamente isso que eu quis dizer. Falar que um é racismo e outro não é, deixa eu entender que é um pior que o outro. E com esse argumento eu me refiro a serem considerados igualmente ruins, e não que tenham que ser considerados algo muito frequente e procurados por aí, porque esses acontecimentos geralmente são com negros. A gravidade do problema é diferente de qual foco devemos ter para evitar uma quantidade maior de casos. A estrutura não é uma desculpa. Brancos também
também sofrem quando alguém comete uma injúria contra eles. E mesmo se não sofressem, não devemos separar ou desvalorizar os casos. A dor não diminui ou aumenta pela existência no contexto histórico. A pessoa não escolhe se ofender. Uma coisa que penso quando esse assunto vem na minha cabeça, talvez seja meio estúpido, eu sei, mas não tem um problema asiático ser racista com o negro, já que a estrutura é o fator determinante. Não sei se é facilmente refutável ou não, mas isso é estranho. Vamos lá, para deixar esse vídeo mais entendível, ou essa parte, porque é bem complexo, se você tem um mínimo de QI, você percebeu que vários meus argumentos invalidam várias das minhas outras justificativas, porque se o racismo é ideologia, a afirmação de que brancos não sofrem com racismo já é burra, porque o racismo aí é um tipo de ideologia, falando de maneira mais certa, mas considera como ideologia mesmo, considera que uma raça é superior e outra é inferior. Não, mas Jumi, essa ideologia está completamente associada à história, e são os brancos fazendo com que eles sejam maiores e todas as ideologias sejam menores, que não é a realidade nem um pouco, porque a ideologia não tem nenhuma raça em específico que seja o alvo, ela tem, como eu disse, um foco que não altera o real significado. E eu também não posso deixar de comentar do argumento de que não existe racismo contra brancos, mas existe injúria racial contra brancos. Cara, se você diz isso, você é meu retardado. Eu não consigo dizer em palavras assim, porque pra acontecer uma injúria racial, que é quando uma pessoa chega em outra pessoa de uma, sei lá, às vezes a pessoa tem racismo contra a própria raça, mas ela chega em uma pessoa de tal cor e fala que inferior, não sei o que, ou julga ou exclui a pessoa pela sua cor, o que seria uma injúria racial. Não tem como essa pessoa fazer uma injúria racial sem ter um pensamento racista antes. Ou seja, não tem como uma pessoa não ser racista, não cometer um ato racista, falando de uma maneira melhor, sem cometer racismo antes, sem pensar de uma maneira racista antes. Eu tô definindo melhor porque eu enfiei isso no meio do vídeo e eu acho que é melhor separar e o argumento mais aqui pra fora. Tudo bem, com tudo isso esclarecido e com os argumentos mais separados aqui nessa parte do vídeo, eu separei os argumentos aqui porque, se você perceber, vários momentos eu utilizo, por exemplo, casos reais de torturas contra brancos, de dados dos Estados Unidos, o que fica incoerente porque, em primeiro lugar, se a definição em si dessas pessoas não faz sentido, a explicação não faz sentido, então não teria por que eu justificar utilizando a lógica dessas pessoas porque brancos sofrem racismo. Então, quando eu tava dizendo sobre os dados, eu estava dizendo que mesmo se essa definição que esses canais que eu mostrei impõem estivesse correta, dizer que brancos não sofrem racismo ainda seria estúpido. Eu sou péssimo em não misturar as coisas deixar confuso pra caralho. Então eu acho que eu separei melhor os meus argumentos aqui. É impossível acabar com o racismo, mas temos como diminuir. Não concordar com esses pensamentos é só um passo, mas ainda temos que desencorajar essas práticas. Isso é algo que todos podem fazer. Repudiar esses atos, obviamente sem exagerar, racismo e qualquer merda, puta que pariu, não me entendo errado. Outra opção que temos é penalizar e discordar de pessoas que excluem outras por grupos simplesmente pela raça. Não mencionam muito isso, mas também você não pode aceitar práticas que incentivam cada vez mais a separação de raças, como por exemplo, vagas só para negros ou minorias por causa de inclusão. Mas Júlio, isso é justificado e positivo. Não, por favor, nem ferrando que isso é justificado. O ideal seria reforçar a segurança, vigilância e aprofundamento desses casos de discriminação no emprego, racismo e etc, etc, etc. Eu tô realmente bem feliz por agora a gente ter uma base para sustentar os outros assuntos. Vou tentar não me repetir muito, mas a maioria dos argumentos já foi refutada aqui nessa parte mesmo. Eu espero que tenha sido entendível. Para finalizar, eu só quero dizer que eu não desvalorizo nenhum pardo negro que é vítima disso. É algo complicado e eu não abordei muito isso porque eu não quero enrolar ninguém, porque não é o foco do vídeo. Eu espero que vocês compreendam. Tá, agora as pessoas que não querem ouvir o vídeo e depois criticar já foram. Então eu já não tô lidando mais com pessoas generadas aqui. Se você não percebeu, a minha outra parte do vídeo que eu acabei de fazer é, abre aspas, facilmente refutável, fecha aspas. E por que eu fiz isso? Eu enrolei você até aqui por nada? Não. Na verdade eu coloquei a minha interpretação do que é racismo de propósito mesmo. Pra vir pessoas falar que eu não pesquisei e que meus argumentos são inválidos. Sendo que eu venho preparado, né, meus amigos? Se você analisar bem, a minha definição de racismo que eu dei foi que é uma ideologia. Se você mudar essa definição fazendo mais pesquisas, o único argumento que você pode derrubar é o de que injúria racial não existe sem racismo. Porque você poderia me dizer que o crime de racismo e o crime de injúria racial são dois diferentes. Então o de racismo não funcionaria para ser comparado ao de injúria racial. Mas eu não achei nenhuma definição não enviesada que fale que o racismo tem uma raça indo direto a ele. Porque essa lógica é quebrada, para ser honesto. Um branco pode ser racista com um asiático também. Não são só negros e companhia. Então se você analisar bem
bem, na real, foda-se. Se você me disser que racismo na verdade não é uma ideologia e sim um ato de praticar o racismo, dizer que um branco sofre injúria racial mas não sofre racismo ainda seria estúpido, porque os dois seriam a mesma coisa e ainda não quebraria o argumento principal desse vídeo de que o contexto histórico não necessariamente significa que a raça mais oprimida é a única oprimida. E que de maneira bem óbvia isso não faz sentido, não é porque uma raça é a maioria das pessoas que é oprimida que a outra não pode ser, independentemente do contexto histórico. Racismo não é isso. Agora, indo para um argumento mais forte, pessoas podem pesquisar melhor em alguns sites e vir me dizer que, na verdade, racismo e injúria racial são duas coisas diferentes e a sua definição de racismo está errada. Racismo é, por exemplo, quando uma pessoa faz uma vaga ou um trabalho inteiro em que ela não aceita pessoas de uma cor, ou onde ela faz um lugar público que pessoas de tal cor não podem entrar. Isso diferencia injúria racial de racismo. Muito bem, você quebrou um argumento de que injúria racial e racismo não podem exigir um sem o outro, e me provou que os dois são crimes diferentes. Mas se prestarmos atenção, dizer que brancos não sofrem racismo ainda é uma piada pronta, porque eu mostrei um caso em que tinha especificamente uma seleção de uma raça para ser demitida primeiro, e existem vários outros casos por aí, é só você pesquisar, tanto no tema de trabalho, tanto no tema de individual. Então dizer que brancos não sofrem racismo ainda seria estúpido, e ainda não faria nenhum sentido, e espalhar essas ideias ainda seria preocupante. Cara, eu vou amar ver esse vídeo e explorar pra baixo assim, ver uns comentários falando bosta, e que eu ignorei as outras definições e tal, coisa que eu não ignorei. Você analisar um argumento de que isso não diferencia de racismo estrutural ainda é válido, e você no máximo vai conseguir quebrar o de que injúria racial não é necessariamente racismo, e muito menos o crime que pune racismo. Então essa parte foi uma argumentação pra todas as definições praticamente. E se alguém ainda insiste no argumento de que não pode existir racismo porque no passado, historicamente, não teve um contexto onde brancos foram escravizados, assim, do que teve, escravidão aconteceu com praticamente todos os povos. Se você me dizer que não teve nenhum caso onde um negro maltratou um branco pela cor, enquanto o branco era o escravo da situação, é um absurdo, porque existiram casos onde negros escravizaram brancos, mas foram casos muito menores do que os navios negreiros. Exatamente, foram, eu não tô negando isso, mas a quantidade não define o que é racismo, ou se existe com branco ou não. O que define é se aconteceu, e aconteceu. Agora, falando sobre uma questão que eu vejo como outro argumento, é que só pessoas com poder podem fazer racismo, com a maioria do poder. Então, no caso, com isso, como os brancos têm a maioria do poder, então eles podem cometer atos racistas, fazer leis racistas, o que faz sentido. Só que daí essa afirmação de que não pode ser racismo contra branco cai por terra quando a gente analisa que a África existe, e você tá falando de racismo estrutural, não racismo, seu burro. Falam muita merda. E eu não tô afim que esse vídeo tenha 1 hora, ele já deve estar bem longo. Então eu vou meio que falar por cima de alguns tópicos, começando pela treta da Gabi. E eu vou falar de uma perspectiva cis masculina. Então eu tô basicamente exercitando meu bom senso. Se eu falar alguma merda, eu peço desculpa. Eu também tenho esse vídeo muito bem feito pela Jane Mello, que traz uma perspectiva feminina ao assunto, e que vai bem mais a fundo do que eu vou nesse vídeo. Mas enfim, você trata uma prática excessiva de usar a falácia do espantalho, que é onde a pessoa ignora a posição do adversário no debate e a substitui por uma visão distorcida, que representa de forma errada essa posição. Whitewashing é um termo utilizado para quando se coloca no filme uma pessoa branca no papel de uma pessoa de outra cor. Por exemplo, eu tenho um personagem que em sua história original é negro, barra asiático, barra indiano, barra parte, sei lá, foda-se, tem um monte de raça, entre aspas. Mas, quando eu vou adaptá-lo para um filme ou outra forma de mídia, eu coloco um ator branco para interpretar seu papel. Em resumo, da cor de um personagem para branco. Mas, Jumi, qual o problema? Para mim, primeiramente, você pode ou não estar mudando uma característica essencial ou boa do personagem. E outro fato, você está distorcendo a história, não sendo fiel às vontades originais do autor da obra e seus fãs. Isso é um problema principalmente em filmes sobre história, porque mudar a cor de um personagem da nossa história pode confundir várias pessoas em relação à real cor do personagem, e também pode estar distorcendo ou tirando completamente o sentido dela, como por exemplo, representar egípcios como brancos, coisa que obviamente na real existem estudos e tal, mas não. Realmente, olhando por essa visão, consigo reconhecer esse problema e entender completamente
diretamente as pessoas que são contra, pois essas ideias fazem total sentido. Inclusive, eu mesmo sou contra o whitewashing. Os canais que tem nesse vídeo também abordaram esse tema. O Zoro aqui fez um vídeo falando sobre o whitewashing das fanarts de Encanto. Eu pessoalmente tive um desconforto imenso com esse vídeo porque ele me fez ter essas ideias de que racismo, entre aspas, reverso não existe. E eu mudei, pelo menos, graças a Deus. Já o Tsu aborda esse tema em 2 vídeos, um sobre o Gabe e outro sobre a Sental, que é o antigo. Também tem o vídeo da Tumin, em que ela aborda mais a questão das fanarts. Então eu joguei vários vídeos com informações básicas pela simples e mera coincidência de que todos falam a mesma coisa, que resumindo em poucas palavras, os tais falam: o whitewashing é errado, pois troca a cor dos únicos personagens negros na ficção para personagens brancos, que são o padrão. Os brancos não sentem nenhuma falta de representação historicamente, e os negros tiveram várias representações racistas. Logo, podemos mudar personagens brancos para negros. Eu, após analisar os vídeos, percebi que são várias informações jogadas no ar, seguidas de um desenvolvimento quase certo e uma conclusão completamente precipitada. Falando mais sobre um dos vídeos apresentados, mais especificamente o da Tumin, esse vídeo específico eu entendo porque ela pensa desse jeito, porque ela sofreu com muitos comentários necessários em seus desenhos onde ela desenhava um personagem mudando a cor dele para negra. A Tumin diz que faz vários personagens trocando suas devidas raças para poder se, entre aspas, identificar mais com eles, e ela justifica isso com os personagens negros são muito pouco representados, então podemos fazer isso. Como já disse, eles sempre usam o mesmo argumento que, mesmo entendendo, em minha visão, não está correto. Sabe aquela coisa de que, nossa, colocaram um branco no lugar de um negro, ou de que clarearam um personagem que uma galera reclama? Não é curioso como, quando é o contrário, no caso, quando invertem colocando um negro pra adaptar, a galerinha do bem acha mil maravilhas? Quase que propositalmente falando, entendeu o que diferencia um caso do outro. O porquê de um personagem como Super só funcionar se for negro. Tem uma clara intenção de se comunicar e representar essa minoria em específico. Enquanto que a Pequena Sereia é um personagem branco, não comunica nada em específico com a audiência branca. Até porque não teria o que comunicar. Essa audiência já é a detentora de todas as histórias, todas as narrativas. As que saem da curva se justificam na sua necessidade de serem daquela cor. E há não tempo suficiente atrás foram começando a se normalizar pessoas de cor que não precisavam de uma justificativa para não serem brancos. Tudo bem, caso não tenha ficado muito assim aparente o que o Tsu falou, ele disse que o argumento de que transformar personagens brancos, mas não poder fazer isso com os negros ser uma hipocrisia, é burro, porque desconsidera o contexto histórico da coisa toda, de racismo estrutural, representatividade e afins. Acho esse argumento bem interessante, pois depois de assistir um pouco mais do vídeo, você escuta ele dizendo que o Gabe e uns youtubers que ele critica na série não abordou essas pautas de forma direta, e só vai pelos lados com argumentos relacionados à hipocrisia e afins. Sendo honesto, eu não posso opinar sobre, pelo motivo de não ser o foco do vídeo, eu também não quero ver um monte de vídeo Gabe. Se essa afirmação for verdade, ela faz um certo sentido, então eu concordaria até. O problema da certa fala é que ele se contradiz, porque meio que não aborda o assunto direito. O que é engraçado, pois ele está falando justamente pela busca do gay por uma hipocrisia. É afirmado que não é viável comparar esses casos, pois um personagem branco, Ariel, não comunica nada, já o Super Choque comunica uma espécie de representatividades para as pessoas negras. Porém, vamos ser honestos, esse argumento é ignorante. Se Ariel realmente não comunicasse nada para as pessoas brancas, nós não estaríamos tendo essa polêmica para início de conversa. O assunto abordado de uma maneira extremamente sensível, dizendo que tem muitos personagens brancos e que historicamente os personagens tinham que ter um motivo para serem negros em séries e filmes, coisa que é até parcialmente verdade. É um assunto meio complicado por englobar todos os personagens de uma certa época, então não vou afirmar nada aqui, mas Ariel sim comunicar algo, por isso várias pessoas se incomodaram. Voltando ao real assunto, se nota um desvio do ponto principal quando a real questão é abordada. Será que mudar a etnia de personagens é realmente a solução? É dito que os negros começaram a ser normalizados e que o personagem apresentado representa uma minoria, mas isso é só uma explicação, não é levado em consideração as consequências disso e a questão principal. Isso é a solução para o problema. O tema abordado não é a existência de personagens negros da história dos desenhos, e se mudar a etnia de um personagem. O Gabe desviou do assunto, apontaram somente a hipocrisia como argumento, mas você não foi muito mais longe quando apenas deu um motivo para a mudança de etnia, sem citar se os mesmos são justos ou válidos, coisa que completamente ignora o que um branco sente quando vê um personagem de etnia sendo mudado. É fácil apenas jogar um lado da história sem considerar o outro, por isso achei esse argumento bem vago. Concordo plenamente que essa comparação é bem fraca, porque ambas têm problemas diferentes envolvendo elas, mas tudo bem, vamos fingir que nada do que eu falei é válido. Não conseguir se identificar com os personagens não é um motivo nem um pouco plausível para fazer esse tipo de coisa. Não diria uma frescura, mas sim um argumento fraco de que não quer se identificar com alguém de uma raça diferente. Vendo os vídeos apresentados mais a fundo, percebi
filmes que eles levam em consideração o argumento de que eles não podem se identificar porque é uma raça diferente. Que em primeiro lugar, sei que estamos lidando com personagens fictícios, mas pessoalmente acho meio estranho levar em consideração a raça do personagem para poder se encaixar com ele. Isso poderia até ser uma questão de costume, mas aí seria algo bem pessoal. Eu, por exemplo, cresci vendo desenhos sem muitos personagens humanos. Eu assistia Backyard nos Teletubbies, por isso nunca me importei com representação. Aí poderiam argumentar que o padrão dos desenhos é branco, mas essa afirmação é só algo jogado no ar. Que eles consideram que se você se identificar só com as pessoas da sua raça é algo completamente pessoal. Além de que, não querendo justificar o racismo dos desenhos mais antigos, a maioria das pessoas dos Estados Unidos são brancos, então faz sentido ter mais personagens brancos. Então, é possível dizer que aqui no Brasil é contrário, porém a maioria dos filmes e séries conhecidas são feitas lá. Então, mesmo não sendo do jeito que falam, os brancos são meio que um padrão dos filmes. É um argumento certo com uma conclusão duvidosa, mas existe pessoas que testam se identificar e a representatividade. Aí entramos no segundo argumento. Beleza, você pode achar que seria melhor se identificar com um personagem de certa cor. O problema é que mudar personagens negros para brancos é longe de uma solução justa. Não podemos justificar um erro do presente com um do passado. Não estamos falando de um indivíduo em si, e sim de uma raça. Existem soluções bem melhores. Por exemplo, se você quer negros em filmes, então crie novos personagens negros. Incentive e apoie quando aparece um personagem bom. Se uma empresa receber positivas, ela vai criar mais. Assim que funciona o dinheiro. Mas não substituir personagens brancos por negros é necessário, porque eles não têm a mesma visibilidade. Isso é mentira. Personagens bons marcantes ficam na história, e mesmo em algum outro universo ainda se tem uma vontade de fazer essa mudança de raça. É uma péssima ideia, porque mudando personagens brancos você está sim incomodando essas pessoas. Ou acha mesmo que isso é um tema polêmico por nada? Pense bem, você está colocando um personagem negro em uma história onde ele não se encaixa, onde ele não foi feito por estar ali, ao invés de fazer uma história onde vai realmente desenvolver os personagens. E quando se muda a raça, você está desvalorizando completamente os personagens negros, porque eles não são mais personagens completos nesse ponto, e sim são uma substituição mal feita que serviu para encher ainda mais os bolsos de uma empresa, utilizando-se pausas sociais, ao invés de realmente tentar se aprofundar nessa cultura e desenvolver um personagem bom que supriria a real questão abordada, normalizar negros. Se você é uma pessoa que se aprofundou um pouco mais, você pode ter olhado algumas coisas que eu falei agora e concluir que eu disse um absurdo, porque nessa parte do vídeo eu falo de representatividade e contra-argumento essa, entre aspas, justificativa para mudança de raça, utilizando-se de uma experiência pessoal minha, e eu sei, é uma falácia. Falei desse modo pelo motivo de não ter achado nenhuma pesquisa científica diretamente relacionada com o assunto, e mesmo se tivesse uma pesquisa mostrando que as pessoas se sentem melhor representadas com a personagem da mesma cor, o ponto apresentado aqui é mudar a raça de personagens nunca vai ser a solução desse problema, mesmo que seja por representatividade. Me desculpe qualquer confusão. Vamos lá, vou refazer um pouco dos argumentos. Se você acha que eu sei um pouco do assunto, você tá certo. Se não se identificar com os personagens realmente fosse algo completamente pessoal, eu não estaria abordando esse tema, porque não seria válido falar que mudar a raça ofenderia os brancos, e também não posso concluir que a representatividade é algo subjetivo, pois não tenho provas a favor e muito menos contra. Então, refazendo um pouco minha fala, essa narrativa de representatividade, entre aspas, se mostra muito seletiva e sem sentido quando é usada no argumento de que brancos têm muita representatividade, então não faria falta, sendo que foda-se, independentemente de você estar tirando a representatividade de uma maioria ou minoria, você continua tirando a representatividade. Dizer que porque brancos são padrão mudar a raça justificável não é uma fala coerente. O personagem fazer parte de um grupo majoritário não é de nenhuma forma argumento para dizer que isso não afetaria a pessoa de tal cor. A ignorância dessa lógica se resume em achar que por causa de um contexto social isso muda o fato de estarmos lidando com pessoas que têm sentimentos. É só olhar essa discussão toda. Essa forma de lidar com a falta de personagens negros cria outro problema. Ele ofende vários brancos. E para finalizar, ainda cria outro problema, que são personagens vazios e que não representam a cultura apresentada. A gente não vai resolver um problema revidando ele, criando dos 30. Porque, como eu falei, existem alternativas 1000 vezes melhores e mais viáveis. As soluções são ignorantes. Se a intenção realmente fosse criar uma imagem boa para personagens negros e uma imagem maior, vocês não estariam substituindo personagens e utilizando uma cartada. Dizer que negros têm pouca representação e usar isso como forma de validar a mudança de raça desconsidera muita coisa, como por exemplo o contexto real, e é muito confuso pelo simples fato de tentar justificar um erro com mais um erro. Meu amigo, a gente não tá falando de um estado de algo assim, e sim de arte. A mentalidade das pessoas evoluiu com o tempo, e se vingar historicamente, entre aspas, não faz sentido. É só uma cartada utilizada como desculpa para deixar aceitável atos que no fim não resolvem nada do problema e desconsideram qualquer um que se ofenda, porque em teoria a gente
gente tem que utilizar o contexto histórico como uma forma de resolver o problema. Não, você me interpretou errado, Quando o homem fez esse vídeo, ele estava criticando o Gabe porque ele não considerou o contexto histórico, não pela opinião dele em si. Então o vídeo é mal escrito pra caralho, porque na descrição tá claramente escrito que ele acha que as ideias do Gabe estão erradas. E se esse fosse o ponto da crítica, ele não teria tentado derrubar o argumento do Gabe. Tá bom, eu disse várias coisas, mas como resolvemos demos avaliações positivas, visibilidade e apoio a personagem de qualidade, teremos uma grande chance de ter mais desse tipo de personagem, porque seria lucrativo tanto para a empresa, tanto para essas questões sociais, assim incentivando uma troca justa e saudável pela causa. E caso não tenham percebido, é o ponto principal das minhas reclamações, não devemos dividir ainda mais as raças e sim unir elas, sem usar desculpas como preconceito se resolve com preconceito ou discriminação positiva, porque no fim não fazemos nada realmente justo e vamos ficar no loop infinito de discriminação. E estamos falando de uma raça inteira, não de uma pessoa. Não tem desculpa pra jogar a culpa de um suicídio em cima de mulheres que levantaram sua voz perante o assédio. E é óbvio que assim que surge uma mulher que fala que foi abusada por um homem, ela tem que ter suporte. E o homem que tem que se provar inocente. Caso contrário, a gente vai estar passando mão em cima de abuso. Por exemplo, no caso da Gabi, que falou que todo homem é lixo e os que não são lixo são exceção, não minoria. O que pode parecer uma afirmação um pouco exagerada, mas eu pessoalmente entendo. O espaço que é dado para os homens na sociedade é inegavelmente maior do que o das mulheres. Sem falar nos assédios diários que elas passam, que eu nem ninguém da Central consegue imaginar, porque nós não passamos por isso. Todos os dias mulheres saem de casa e têm que se preocupar com a própria segurança de uma forma que eu não teria, que eles não teriam. Elas têm que se preocupar com o Uber que elas pegam porque elas correm um risco real de vida, toda vez. E quando se vive a vida inteira assim, sua reação natural é não confiar em homens, é sobrevivência. Isso é algo que eu acho que ninguém considerou quando leu os tweets da Gabi. E que a Central provavelmente nem sequer cogitou quando foram fazer o vídeo opinando de um tópico famoso opinado em cima e falando merda uma pesquisada enquanto isso. Eu não tô falando que você tem que pedir desculpa por ser homem ou algo do tipo, mas entender que o cenário feminino é totalmente diferente do masculino é o primeiro passo pra deixar de ser um imbecil ignorante que acha que uma mulher falar que o homem é lixo é a mesma coisa sem inverter. Se compara o lixamento que a Gabi sofreu com toda uma galera que veste a camisa e se orgulha sem céu e odiar a mulher ironicamente. Claramente não tem. Caso não tenham entendido, essa parte vai ser meio que um tapa-buraco ou tompeiro. Eu sou meio demente, porque existem vários assuntos que eu já abordei nesse vídeo e eu que não vou ficar enrolando vocês pra sempre. Por isso vai ser mais curto e direto ao ponto, pra eu não ficar me repetindo e ao mesmo tempo falar todo o resto que eu tenho que falar. Que eu tenho que falar entre aspas, né? Eu tô fazendo o vídeo porque eu quero. Por esse motivo, me desculpe caso aqui sou estranho, é feito pra ser algo mais prático, então espero que tenha ficado óbvio agora. Como mostrei mais vezes do vídeo, ou melhor, pelo vídeo inteiro praticamente, esse tipo de pensamento que uma minoria não oprime uma maioria, ou temos que retribuir os acontecimentos, não fazem nada mais que martelar absurdos e dividir as pessoas. Mas se você acha que os absurdos acabaram, você está errado, muito errado, pois além das afirmações já apresentadas sobre blackwashing, no vídeo mais novo do Bosta da Luta, temos ele falando ainda mais sobre esse assunto em seu vídeo mais antigo da sua série onde ele critica youtubers, o sobre a Central, lembrando que eu apenas estou considerando esse vídeo aqui por um comentário que eu vou ler mais pra frente. O tal vídeo onde ele afirma que não podemos comparar uma mulher falando que todo homem é um lixo com um homem dizendo o mesmo das mulheres. E em outra parte do vídeo ele diz que em caso de assédio a vítima tem que ser apoiada e o suposto criminoso que deve ser provar inocente. E umas baboseiras que já comentei aqui no vídeo. Esses pensamentos e atos são equivocados e tentam diminuir o peso dessas ações absurdas. Independentemente de quanto uma mulher ou pessoa sofre, isso não é motivo para disseminar ódio a um grupo. Esse vídeo é bem único para mim. O motivo é que as palavras utilizadas durante a apresentação dos argumentos para fazer uma crítica são bem específicas. Diria até duvidosas, dependendo da sua perspectiva sobre a situação. Um exemplo dessa escolha de palavras questionável aparece no trecho onde isso comenta sobre o post da Gabi Catuzzo. Caso não saibam do contexto, essa situação é uma influencer chamada Gabi Catuzzo que fez uma postagem no Twitter onde ela faz uma piada com seus seguidores, até alguém responder com uma outra piada que se aproveitava de uma brecha na fala da Gabi para fazer uma piada de cunho sexual. Vamos ser honestos, uma piada sexual contra algum desconhecido não é a coisa mais inteligente a se fazer. Então eu não veria problema a Gabi criticar esse ato, até porque seria meio desnecessário mesmo, independente se ela tá com uma brecha ou não. Gabi Catuzzo, ao invés de tentar criticar a pessoa responsável, decidiu fazer um outro post dizendo que todos os homens são lixo e os bons são exceção, não maioria. Ela preferiu generalizar todos os homens em um contexto completamente estranho, com uma conclusão sem lógica, onde ela xinga um monte de gente que não tem nada a ver com a situação e faz uma fala preconceituosa, o que tá obviamente equivocado. Tisu, vendo essa situação e os comentários feitos pelos youtubers Gigo e Central, decidiu criticá-los. Porém, não com argumentos dentro do assunto. Ele poderia dizer, mas ela estava ofendida, então decidiu falar por impulso. Crítica que eu entenderia
queria. Mas ele preferiu criticar o fato dos youtubers criticados não levaram em conta que a Gabi é uma mulher e eu não consigo falar. E mulheres tiveram vários preconceitos e objetificações e são o principal alvo de vários crimes. Sendo que isso é pura enrolação. Ninguém deve mudar a sua opinião ou tolerar alguém dizendo um absurdo por causa do contexto da sua raça, etnia ou sexo. É algo completamente fora de questão. Nenhum desses youtubers está ignorando algum contexto, até porque nem faz sentido em tal situação. Não é porque várias pessoas fora do assunto cometeram erros que isso deve ser levado em consideração para esse debate. Então é meio sem sentido. Não tenho o que dizer aqui. Eu não preciso explicar mais. Dizer que as mulheres vítimas de assédio têm que ser acolhidas e os homens supostos assediadores têm que se provar inocentes não é nada mais do que ignorar nossa justiça. Casos de assédio são algo complicado de se tratar porque envolvem o emocional da pessoa e a gravidade do assunto. Esse tipo de variável deixa os casos mais difíceis de serem julgados, especialmente por um norme que nem eu. Essa tal situação se repete no julgamento de vários crimes parecidos com esse. Mesmo tendo várias variáveis em relação ao assunto, o assédio é um crime muito sério que pode destruir o mental de várias pessoas. Criticar esses atos não é nada mais do que justo. Nesse vídeo, Tsu critica a Central por ser muito rápido ao fazer os seus vídeos e tomar o lado bem claro sobre um caso de assédio que a mesma comentou sobre. Mas logo depois ele diz que devemos ficar do lado da vítima e o acusado tem que se provar independente da situação. Sendo que isso é estúpido, desculpa caso seja uma palavra meio forte, mas esse é o nível da fala. Primeiro que até onde isso vai contra o todo ser humano acusado de um ato delitoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Em julgamento público, no qual tenham sido assegurados em todas as garantias necessárias à sua defesa. Eu pesquisei bastante sobre esse artigo e caso eu esteja errado, caso não... Então os dois são uma figura de autoridade. Mas obviamente, esse não é o documento original, não é a fala original, mas tem até que o mesmo significado. E eu tô usando isso meio que como embasamento, porque pra mim faz total sentido como um contra-argumento. Não devemos julgar caso supondo que alguém é culpado, porque isso não seria justiça, não seria analisar os lados igualmente. Seria ter um lado se baseando numa opinião, não numa verdade. E por isso, supostamente, isso não é justo. E como sempre, é uma afirmação embasada em fatos que não justificam tal ação. Todos merecem suporte durante um processo, e mesmo que a maioria dos casos sejam assédios verdadeiros. Se tratarmos dessa forma, os casos falsos nunca serão resolvidos de uma forma justa, pois seria mais difícil da real vítima se provar como uma vítima, porque teríamos um lado. Você poderia ter criticado a Central por ter tomado um lado durante o julgamento, mas não faz o mínimo de sentido criticar qual lado eles tomaram. Vamos lá, rapaz, a informação extra desse tópico e por que considerei o vídeo sobre a Central até hoje, depois de 2 anos. Caso não tenham prestado atenção, falei sobre um tal comentário que o fez, coisa que deixando claro, vejo vários erros de português, então talvez ele tenha escrito isso muito estressado ou em correria, o que realmente faria os argumentos / comentários dele não fazerem sentido. Dito isso, já quero dizer que esse comentário é bem mal escrito. Ele usava vários termos para, entre aspas, justificar coisas estranhas pra cacete. E mais pro fim do texto ele fala sobre um caso de acusação de assédio falsa e diz que não é importante. Eu não vou dizer que essa fala em específico é insensível, porque como eu disse, pode ter sido escrito na correria. Foi um texto bem mal escrito, mas é uma falta de atenção que eu não deixaria de comentar aqui. Lembrando que eu tô falando das palavras que ele usou, por isso eu sei que elas fazem sentido no comentário ao todo e não tem um significado ruim. Ele escreveu o seguinte: para comentar que racismo contra branco, entre aspas, existe porque nos caras apanharam na rua por um grupo de pessoas que odeiam brancos. Você tá provando que não tem ideia de como o racismo funciona e afeta a vida de pessoas que tiveram que lidar com isso historicamente. Não sai de várias ocasiões individuais, ocasiões com E, mas beleza, que reduzem o indivíduo à sua raça. É histórico, é constante e reforçado por teorias raciais que tentam justificar essa nojeira há décadas. Coisa que, convenhamos, está errada. Começando com a descrição dele de racismo, que claramente mistura as definições de racismo com racismo estrutural. E ele fala que brancos nunca sofreram e tal, coisa que eu não vou reforçar de novo por muito tempo, é algo óbvio. Quer dizer, ele fala que brancos sofreram, mas tipo, ele reduz pra caralho também. Se você quiser aprofundar mesmo, existem religiões que pregam a superioridade de negros. Não tô falando que não existe a mesma coisa só que com brancos, por favor. Logo em seguida ele diz o seguinte: as pessoas brancas que sofreram racismo, entre aspas, na verdade só experienciaram um ódio pós-colonial por pessoas cientes do cenário racial. Tá, não tem como existir racismo na face do próprio, ele foi criado como uma forma de manchar a própria luta de pessoas de cor. Isso quando não são pessoas loucas que querem qualquer motivo pra atacar inocentes. Lendo essa merda
comecei a refletir sobre a minha existência. Tem até umas verdades no meio, com as pessoas loucas e supremacistas, mas puta que pariu. Parece que tá tentando justificar o racismo, moleque. Ódio pós-colonial, caralho. Esse termo não faz o mínimo de sentido. Não é porque as pessoas do passado, sei lá, no passado tinha um homem que escravizava as pessoas, era da mesma cor que eu, e a pessoa que é da mesma cor que eu escravizado pode sentir ódio por mim, sendo que eu não tenho nada a ver com isso. E daí isso seria um ódio pós-colonial, sendo que a pessoa nunca foi um escravo. Cacete, mas de nenhuma forma justificável. Não adianta dizer que eu não desvalorizo nesses casos quando você utiliza esse tipo de termo pra pegar essas ideias absurdas. Se você não quiser justificar, você não teria escrito isso. Tudo bem, acho que me ofendido. Continuando, ele escreve pessoas brancas não em caps lock. Caps lock é foda. Sofrem racismo só porque na história do mundo 15 pessoas brancas foram vítimas de ataques violentos. E não quero desmerecer o sofrimento dessas pessoas em relação a esses ataques sofridos, mas é uma discussão insignificante demais no espaço onde o branco já tem todo o espaço possível ainda ativamente desmantela a vida de outras pessoas de outras raças. Uma coisa que ele fala nessa parte do texto, nos textos anteriores também, é que o branco oprime barro branco é racista, sendo que você tá julgando uma raça inteira só porque o branco é racista, é extremamente preconceituoso. Não é porque a maioria das pessoas fazem algo que são de uma raça, que aquela raça faz tal coisa. Ah, mas eu tava querendo dizer que os brancos são quem pratica a maioria do racismo. Não, dizer que o branco é racista e dizer que a maioria dos brancos são que oprimem são duas coisas gigantescamente diferentes. E ainda por cima, se esse fosse o caso, não é porque os brancos são a maioria dos que praticam o racismo que as outras raças também não podem praticar. Essa não é a definição de racismo. Agora, chegando ao ponto principal, o seu texto é insensível demais. Você usa termos como insignificante ou ódio pós-colonial. E eu compreendo você falar que interpretei errado, mas a escolha desse termo justamente para descrever casos contra brancos só mostra que você é insensível a eles. E acha que os outros têm que ser mais graves por causa de um contexto histórico. Retomando os meus argumentos quando eu tinha me ofendido com essas palavras de uma forma não tão racional, é interessante como você descreve casos contra brancos com termos e informações que não mudam ou justificam nada, mas contra negros você aborda realmente como um problema. Me desculpa, mas pra mim tá óbvio que você tá tendo um julgamento parcial e ignorante do tema, porque senão qual seria o motivo de usar tais termos? Agora, falando sobre a tal insignificância dos casos contra brancos, esse é o real ponto em discussão. Não devemos desvalorizar os casos de racismo contra brancos e falar que eles são insignificantes, pois não é justo, porque se existem esses casos é porque estamos debatendo sobre um tema sério e que influencia na vida de várias pessoas, porra. De resto, tem umas críticas parcialmente válidas, com falas que eu já refutei anteriormente. Com tudo isso em mente, posso afirmar que toda essa conversa de contexto histórico e justiça social não são nada mais que uma cartada para tentar deixar essas ideias equivocadas como corretas. Porque, né, se a pessoa discorda de alguma medida imposta por um movimento social, é pelo fato de ela ser privilegiada e não entender sobre o assunto. Não tem nada a ver com o fato da pessoa também ter uma perspectiva diferente que pode agregar no assunto. Pois não é, ela não entende nada sobre. Tudo bem, eu argumentei bastante no vídeo, mas admito que não posso usar de ironia para tentar piorar pro lado dos meus opositores, entre aspas. Só queria expressar meus sentimentos mesmo, concluindo da maneira certa agora, todos esses vídeos e pensamentos estranhos que sempre tentam utilizar as mesmas justificativas para mostrar algo que no fim não é nem um pouco justo e simpático com as pessoas e convive entre elas, no fim só vão causar uma catástrofe ainda maior do que os motivos que começaram essas lutas, coisa que eu até entendo, mas dando uma dica pessoal agora, ninguém nunca está 100% errado em algo. Um exemplo são essas falas de hoje, mesmo com ações e conclusões erradas, elas tiveram um desenvolvimento próximo da realidade e desafiaram o que vários acreditam. Isso é bom, é ótimo, mas pode manipular os espectadores e dificultar a conversa. Mas no final acho que tudo um dia vai ter uma resolução. Obrigado aos meus amigos por me ajudarem no vídeo, obrigado a todos vocês que me aguardaram, espero que vocês gostem desse vídeo. Me desculpa por demorar tanto pra postar, mas eu queria fazer um vídeo bom e bem estruturado, me esforcei demais, então dá um apoio aí. Talvez eu possa estar errado nesse vídeo, mas nunca vi alguém defendendo as mesmas coisas que eu defendi aqui de uma maneira mais organizada, então achei bom popularizar uma ideia que não é tão presente. Obrigado a todos, foi complicado de produzir isso, vão tomar.